Bem, Carla, bem-vinda, boa noite. Quais as últimas que você apurou aí? Brasília não para nunca, hein? Diego, nem imagina. Boa noite, Sakamoto, boa noite, Josias, boa noite a todos. A gente estava assim numa semana, olha, o Congresso está voltando, vamos ver como é que vai, tem o tarifaço na quarta-feira, olhar as medidas econômicas e tudo mais, mas tinha também no nosso radar essa possibilidade. Por quê? Porque ontem, após as manifestações, quando o Bolsonaro foi ali exposto pelo Nicolas e também pelo Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, por mensagem no telefone, e mais do que isso, né? Foi a imagem dele colocada ali nas redes sociais de terceiros, no caso do Flávio, principalmente. A gente estava fazendo as repercussões das manifestações e esse ponto começou a ser mencionado por algumas fontes dizendo: olha lá, parece que ele descumpriu ao cautelar. E aí ontem eu estava de plantão, né, aquela coisa, fui conversar com os advogados e ali eles falaram para mim: não, acho que não. Mas nada como tempo, né? Uns minutos depois, uma fonte me disse: olha, bem, estamos avaliando aqui. E o Flávio apagou o post do Jair Bolsonaro que ele tinha publicado. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão de hoje, ele usa a nossa matéria do UOL para dizer que o próprio Flávio ali, né, quando apaga esse post, deu a entender que viu ali um descumprimento da medida cautelar. E aí, Diego, conversando aqui ainda, a gente está pegando as repercussões no Congresso, no Planalto e no entorno ali do Bolsonaro para poder avaliar o resultado disso, mas acho que, como o Josias colocou um pouco, acaba ficando cada vez mais precificado isso, né, para a população. Mas a gente vendo aqui, ainda estamos no calor É no calor dos do acontecimentos. momento aqui. O Moraes, travei? Carla, travou, mas voltou. Você estava falando do ministro Travou, Moraes. Diga voltou. lá. Não, porque o que acontece? O Moraes, quando o Bolsonaro foi colocado a tornozeleira nele, e ele vai ao Congresso, exibe a tornozeleira e faz ali, né, uma fala para várias pessoas e redes sociais, evidentemente, e acaba tirando o retrato dele com a tornozeleira eletrônica. Ali depois, o Moraes pediu explicações e deixou muito claro que, olha, eu estou fazendo uma advertência, qualquer outra infração com as medidas cautelares, o resultado será prisão. E aí, como o Josias também colocou, nesse momento o Moraes opta por uma prisão domiciliar e talvez diminua um pouco o barulho em relação a isso, porque o Bolsonaro estava indo ao PL, estava mantendo reuniões com aliados, mas, por exemplo, aos finais de semana já estava recluso, tanto é que não pôde participar das manifestações. Claro que vai ter um reflexo, né, na política, para um lado e para o outro, e aí a gente tem que ver para o julgamento. O julgamento está andando, ele vai ser concluído e não importa a pressão externa, né? O Moraes deixou também isso muito claro na sexta-feira, que eles vão ignorar este fato do que está acontecendo, de toda essa pressão externa, e continuar com o julgamento. Agora, o que Moraes faz hoje? Ele faz: olha, eu tinha advertido, vocês foram lá e trucaram, né? Então eu estou mostrando para vocês que eu estou levando a sério o que eu estou dizendo. Então decreta-se essa prisão domiciliar. Digo, foi uma surpresa, mas estava no radar justamente pelo dia de ontem e por esse aviso prévio, digamos assim, que Moraes já havia dado para Bolsonaro. Então, agora a gente tem que ver os desdobramentos políticos, o Congresso voltando, né? O governo se preparando aí, ainda sem muitas alternativas, para o tarifaço que entra em vigor na próxima quarta-feira. E esse é um fator político que, de fato, era aguardado, está sendo aguardado de alguma forma, porque está precificado no mundo da política já um pouco a prisão do Bolsonaro, mas quando ela se concretiza, ainda que preventivamente, a gente vai ter que analisar como é que as peças vão se posicionar, né? Enfim, a gente tem aí, para finalizar, no Congresso, um movimento interessante para os presidentes das casas, né? Hoje a gente teve a volta do Marcos Duval, o senador que viajou para os Estados Unidos, descumprindo ordens dos Moraes, e assim que ele desembarcou no aeroporto, já estava a Polícia Federal lá esperando para colocar uma tornozeleira nele. E aí agora a gente tem no Congresso um senador com uma tornozeleira eletrônica, dois deputados, um que está nos Estados Unidos, de licença, que agora está tomando falta, fazendo uma campanha contra o próprio país, e uma outra deputada que está presa na Itália, provavelmente o governo deve, né, o governo brasileiro deve iniciar um pedido de extradição, que demora um pouco, mas
é um cenário político que coloca três integrantes da direita, e agora, obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, num caldeirão político que tem consequências, que vai ter reflexo e que vai, de alguma forma, ter ali pressão no Davi Alcolumbre e no Hugo Mota. Então, assim, acho que esse fator vai ecoar no Congresso e vai aí bagunçar o começo, digamos, dessa retomada de trabalhos que estava marcado aqui para essa semana e que tem uma pauta extensa, mas que com certeza essa prisão do Bolsonaro vai ter uma pressão maior por anistia, a tropa bolsonarista vai fazer barulho também no Senado por impeachment de ministro do Supremo. Até onde a gente vai acompanhando, o Davi Alcolumbre é bastante resistente em relação ao impeachment de ministro do Supremo, mas o Hugo Mota é um presidente da Câmara, ele foi eleito com essa bandeira da anistia no pescoço dele, que deve aumentar, imagino eu, essa pressão. Mas como digo, Diego, a gente estava no calor, ainda estamos aqui no calor das emoções, pegando as primeiras repercussões políticas, enfim. É uma semana que começa agitada e que com certeza vai ter muita notícia e desdobramento pela frente. Uma informação que o Saka estava falando sobre o Flávio, não sabia, né? Na verdade, ontem, quando eu conversei com o Flávio à noite, ele disse que ele achava, ele, Flávio, que não tinha existido nenhum descumprimento. E que aí os advogados do Bolsonaro conversaram com ele, dizendo: olha, por precaução é melhor apagar. E aí que ele apagou. Então ele ainda continuou, digamos assim, com o discurso de que para ele não tinha nenhum problema, entendeu? E aí eu acho assim, agora. Tudo indica, a gente está começando a ver as primeiras repercussões, que eles vão sim dobrar a aposta e usar isso. Já estão falando. Ontem, quando acabou a manifestação, o Nicolas já tinha falado sobre uma nova manifestação em 7 de setembro. Agora já tem gente aqui dizendo agora vai mais gente para a rua. Talvez, de novo, a gente está ainda começando a analisar os primeiros impactos de tudo isso. Mas ontem, um fato. As manifestações vinham numa decrescente, né? E ontem, elas, de alguma forma, elas animaram, de fato, essa militância em torno do Bolsonaro, inclusive, para supostamente empoderar ele ali nessa questão de não estamos fazendo nada de errado, que o Nicolas também colocou o Bolsonaro na Paulista, né? Então, assim, acho que a gente tem que aguardar, mas só queria fazer essa questão, porque foi isso, foram os advogados do próprio Bolsonaro que alertaram o Flávio, né? E o Flávio continua dizendo que para ele não teria cometido nenhuma irregularidade, mas ele acabou sendo convencido, só para fazer esse adendo, porque Boa. mas eu acho que a gente vai ter que observar exatamente como vai ser o comportamento de toda a família. Evidentemente que eles vão aproveitar essa notícia para inflar ainda mais a militância, que ontem foi às ruas num número bem maior do que tinha ido em junho e em abril, né? Então, assim, ontem foi um dia que para eles era um dia de que eles estavam tendo um resultado satisfatório. Então, eu não sei o que isso vai ainda reverberar nas ruas, né?